Se eu vou pegar dinheiro emprestado, quanto mais tempo eu demoro para pagar, mais eu vou gastar com juros, certo ou não? Este é mais um vídeo da série Renda Fixa Papo Fora da Curva, com Eduardo Pérez, analista da Nuinvest. Olá pessoal, oi Karina, vamos conversar hoje sobre a inversão da curva de juros. Começando do começo, então, explica pra gente rapidinho o que é a curva de juros, aí a gente passa para a inversão. A curva de juros, exemplificando aqui e simplificando também, o mercado que é formado por vários investidores, fundos de investimento, investidores pessoa física, enfim, ele determina qual que é a taxa considerada justa para se investir em títulos do governo, pensando em vencimentos diferentes. Então, se a gente pegar um gráfico e enfileirar essas taxas, ligando com uma linha, começando pelas taxas com vencimento mais curtos, como janeiro de 2022, 2023, e seguindo até as taxas que têm vencimentos mais longos, por exemplo, daqui 10 anos, a gente vai ter no gráfico o formato da nossa curva de juros, que normalmente tem esse formato crescente, já que quanto maior o prazo, maior a incerteza, então também maior vai ser a taxa cobrada pelo mercado. Para a gente entender melhor o que é essa tal dessa empinada, vamos ver as imagens de novo. Aqui a gente tem a curva de juros que seria a convencional, normal. E aqui a curva de juros com a inversão. Olha só a empinada que o Edu falou. Dá para ver que os prazos mais curtos estão mais altos do que os prazos mais longos. Edu, vamos lá, quando a gente tem uma imagem como essa, uma curva de juros invertida, o que isso nos diz sobre o cenário do momento? Esse tipo de coisa acontece quando as taxas de juros que têm um vencimento mais curto, elas ficam muito acima das taxas de vencimentos mais longos. Então isso acontece também quando o mercado sente que um período de dificuldade ou de recessão pode acontecer naquele prazo que a gente está observando essas taxas mais elevadas. E esse risco de curto prazo, ele acaba se sobrepondo sobre o risco da incerteza do longo prazo. Então, quando a gente observa as taxas que estão na curva, ela já engloba, na verdade, o que o mercado espera para a inflação naquele período, junto com uma taxa crescida ali que a gente chama de juro real, que é o que você vai ter de rendimento acima da inflação. Então, se o mercado entende que naquele prazo que as taxas estão muito elevadas e que o prazo é relativamente menor, o risco inflacionário está muito alto, na taxa cobrada na curva, essa expectativa da inflação vai subir e, como consequência, o mercado também, como o risco inflacionário está maior, ele acaba cobrando um juro real maior. Então, são esses dois fatores que acabam fazendo a curva de juros dar essa empinada no curto prazo. Essa inversão, historicamente, quando a gente analisa outros países, não só o Brasil, é um sinal de que o mercado está prevendo algum tipo de crise, mas também, para quem investe em renda fixa, ela abre um espaço, uma oportunidade muito boa para títulos que são indexados à inflação e que são de um prazo mais curto, já que esses prazos mais curtos estão com taxas mais elevadas. E aí o que é interessante também da gente estudar é que se a inflação ela piorar e ela continuar subindo, o investidor levando o título até o vencimento, ele vai ter aquela proteção da inflação, mais o juro real que ele contratou na hora da aplicação, ou então se a expectativa da inflação futura cair, como consequência, o juro real também tende a cair. E aí acontece o que a gente chama de fechamento da curva. Então as taxas na curva de juros começam a cair e quem tem títulos que sofrem marcação a mercado, por exemplo, o IPCA+, em um momento de queda de juros reais e também de inflação, acabam tendo uma valorização muito grande desse título por conta da marcação a mercado, que, só lembrando, essa relação entre taxa de juros e preço do título, elas são inversamente proporcionais. Então, a sua taxa do título cai e o preço do seu título sobe antes do vencimento. Agora, em tempos de inversão da curva de juros, quais são os investimentos que se saem mal e quais são os investimentos que acabam sendo beneficiados por esse cenário, Edu? Nesse caso da inversão da curva de juros, os títulos de renda fixa de curto prazo, eles acabam se beneficiando e, em especial, os que são atrelados à inflação. Por quê? Você tem uma expectativa de inflação muito alta e, como consequência, o juro real
também muito alto. Se você levar até o vencimento aquele título, que tem um vencimento mais curto, você vai se proteger da alta da inflação, caso ela continue pressionada. Porém, se as expectativas da inflação melhorarem até antes do vencimento, a expectativa da inflação diminui e o juro real do seu título diminui também. Então, se ele sofre marcação a mercado, você tem uma situação que a gente chama de lucrar com o fechamento da curva. Então, você ganha na marcação a mercado uma rentabilidade antecipada que acaba sendo bem atrativa também. Isso aqui pensando no lado dos títulos que são beneficiados juntos com os pós-fixados, então os títulos que seguem a variação da Selic ou do CDI também são beneficiados nesse caso. E os que se prejudicam nesse momento são os pré-fixados de curto prazo, porque no curto prazo as taxas continuam subindo e na marcação a mercado você tem esse risco antes do vencimento de ter uma taxa do seu título sofrer desvalorização e também o risco de no vencimento, como a inflação tende a subir bastante conforme o mercado prevê, a taxa que você contratou pode ficar abaixo da variação da inflação. Então, é bom ficar de olho também e tem outros aspectos, como, por exemplo, o prazo de vencimento. Os títulos pré-fixados de longuíssimo prazo, eles até podem se beneficiar de uma queda dessas taxas, já que a parte mais longa da curva está caindo, mas é um momento de muita especulação do próprio mercado, o mercado acaba ficando sem uma direção clara. Então, de qualquer forma, a gente sempre recomenda que os pré-fixados em momentos como esse sejam evitados. Pessoal, este vídeo aqui faz parte da série Renda Fixa Papo Fora da Curva. Se inscreva no canal para você não perder os próximos episódios. Dá para ver os anteriores aqui na nossa playlist. Continua aqui com a gente, deixa o like se você gostou desse vídeo e até a próxima.